Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um capítulo do livro Cirurgia Moral pelo Espírito Lancelot. Hoje o capítulo 20, Não Violentes. Não deves violentar o que for tocado por ti, em qualquer circunstância. Procura estudar todos os casos com que te defrontas em teus caminhos, pois todos eles têm soluções na pauta das tuas atividades. A gente já falou sobre a violência, também já falamos sobre a violação das consciências. E agora ele fala de não violentar o que for tocado por nós, em qualquer circunstância. Então, não importa qual a razão, qual a situação, não devemos violentar. Então, ele diz para a gente analisar os casos, as situações que a gente se defronta. Porque ao longo da nossa jornada nós vamos nos deparar com uma série de acontecimentos. E a gente vai precisar analisar aquilo. Porque ele já nos alerta que há soluções para todas as nossas situações, todas as nossas atividades. Não há motivo pelo qual a gente deva optar pela ação violenta. Na forja dos teus pensamentos não devem existir agressões. A mente é um terreno sensível, onde os cuidados não devem faltar. Sê parcimonioso no trato com as tuas próprias ideias. Agora é o pensamento. Devemos cuidar do nosso pensamento, entendendo que ele é um território sensível. De fato é. Nós criamos a partir da nossa força mental. Criamos emoções, inclusive. O nosso pensamento pode desencadear reações fisiológicas, pode inclusive ir concretizando no nosso corpo físico doenças. Então, muito cuidado com o que a gente vai pensar e falar, para que não haja violência nesse processo. No campo da força mental é divisível. O campo da força mental é divisível em equações inumeráveis que a própria ciência desconhece na atualidade. Tal sabedoria não passa desapercebida pelos grandes místicos. Eles são familiarizados com a gênese dos pensamentos e a formação das ideias. O que se torna difícil para um iniciante nos corredores da mente, eles alcançam com facilidade, arrancando pela raiz os sentimentos indesejados que por vezes queiram brotar na profundeza do ser. Então veja que no campo da força mental, nos nossos pensamentos, a ciência ela ainda não responde a uma série de questões, como que se dá essas forças, o que é exatamente essa força mental, como que a gente deve conduzir, inclusive controlar esses nossos pensamentos. Eles são familiarizados com a gênese dos pensamentos e a formação de ideias. Então, ele fala dos místicos, dos sábios. Mais adiante ele vai falar dos sábios. Eles têm uma ideia pela capacidade de meditação, pelas conexões que eles têm com o plano espiritual,
outra realidade, abre um campo aí da espiritualidade para poder entender que nós estamos lidando com energias, com vibrações. Então, os nossos pensamentos, a origem deles, que a ciência não vai ainda alcançar, ela não chegou ainda nessas explicações, nós, através dos estudos ligados à espiritualidade, da doutrina espírita, as obras de André Luiz, Joana de Ângeles, abrem esse horizonte para que a gente possa compreender essas energias, como elas se processam e qual a nossa parte nisso tudo, a nossa implicação, o que é a força do pensamento, a vontade, que nós já falamos também. Tudo isso ali, a gente vai se aprofundando, vai aos poucos dominando através do conhecimento, dos estudos e da nossa relação com a espiritualidade. Precisamos começar esse processo de despertar de consciência para que a gente possa se ver nesse lugar, né, de um ser que a origem do pensamento está no espírito e não no cérebro, que nós temos capacidade de dar um freio, né? Então, quando Jesus falava, nos ensinou a oração dominical, que a gente diz o Pai Nosso, ele vai, numa determinada parte ali da prece, falar sobre as tentações, que nós precisamos controlar, não ceder a essas tentações. Nós temos um impulso, muitas vezes primitivos, paixões inferiores, estão ligadas à nossa parte mais animal. Então, nós queremos realizar os nossos desejos, as nossas vontades ali, que estão ligadas às sensações, à materialidade. Quando nós estamos envoltos nessa energia, nessa vibração, né, que a gente acaba caindo em tentação, porque a gente quer, no impulso, sem freio, realizar, concretizar todos os nossos desejos, mostra ali a nossa falha nessa contenção que se dá pelo pensamento. O pensamento vai ser essa força capaz de conter. Então, na hora que vem a vontade de realizar, então a tentação, ela é um impulso que nos dá no momento em que a gente quer realizar alguma coisa. Então, às vezes, coisa simples. Se eu estou numa dieta, por exemplo, não posso comer doces. Eu caí na tentação, eu não resisti, eu vi o bolo na minha frente e comi. É isso. A tentação nos dar, então, uma vontade, o desejo, e a gente realiza aquele desejo, né, de uma forma impulsiva. Então, a gente cede, né? Não tem mais o controle. O controle racional seria um freio, a disciplina. Eu parar e pensar, mas eu estou fazendo uma dieta, eu preciso ser disciplinada. Eu estou com vontade de comer um bolo, mas eu não devo. Então, começa o exercício, veja bem, da moral e da ética, em que eu interrompo esse mecanismo dos impulsos para realizar ali os meus desejos, com a minha moralização, em que eu uso da razão para começar a refletir. Então, um processo filosófico, moral, ético, em que eu percebo se eu quero, se eu devo e se eu posso fazer. Então, quando eu uso a razão e faço essas questões, né, eu acabo, então, filosofando
a respeito da minha própria existência, o que eu realmente quero conquistar para mim, né? Eu vou investindo na disciplina dos meus atos, eu tenho uma meta, então eu quero ou emagrecer, ou eu quero ter uma qualidade de vida, determinada saúde, ou então a minha dieta tem relação, por exemplo, com uma filosofia de vida. Eu sou vegetariana, optei por isso, né? Mais tarde a gente vê que a gente precisa dar preferência a alguns alimentos em detrimento de outros para manter uma saúde, né? Um equilíbrio no corpo, no organismo físico, mas também isso reflete na saúde psicológica. Então, a gente vai se educando, vai percebendo essas nuances. O sábio, na originalidade do santo, trabalha sem participação agressiva dos sentimentos inferiores e busca as condições em si mesmo para a paz de muitos. A violência é produto da ignorância. Todo espírito incapacitado para tais ou quais trabalhos internos alia-se à violência, agredindo quem quer que seja, mostrando que tem, sem perceber o pior. Então, veja a diferença entre o sábio e o ignorante. Nós temos a imagem do sábio, que é Jesus. Jesus é o representante aqui de Deus, que é a inteligência suprema. Jesus comunga com Deus, essa inteligência. Jesus foi o homem, né? Então ele foi o espírito que encarnou, se apresentou como Jesus, o homem mais sábio que esteve entre nós. Essa sabedoria mostra que Jesus foi um homem pacífico. Então, o homem que é sábio, ele é pacífico. O homem ignorante, ele usa da força física para impor aquilo que ele quer. Ele usa das armas, ele usa de instrumentos, ele usa inclusive da manipulação de outras pessoas para que elas façam aquilo que ele deseja. Então, ele vai montando um arsenal para que ele tenha força e poder, porque a capacidade dele, intelectual e moral, não está num nível que ele consiga fazer algo pelo bem de todos. Então, ele está visando o quê? Ao próprio bem. Então, quando ele mostra, aqui é o próprio bem, os seus próprios interesses. Então, aqui o Lancela vai falar que esse espírito, ele não tem capacidade de fazer esse trabalho interno. Ele não consegue analisar. Ele joga a culpa nos outros. Ele vê o problema nos outros. Então, ele culpa todo o restante por tudo que é, na verdade, seu. Então, é uma pessoa que não reconhece a própria violência, inclusive. Ele distorce para justificar o uso da violência. E ele faz o quê? Sem perceber, como ele coloca, ele usa do pior que ele tem, que é essa inferioridade moral, e ele vai utilizando para conseguir o que ele quer. O espírito superior não se ofende com ataques exteriores. Ele comunga sempre com a paz de consciência, sem impor condições a ninguém. Ajuda em silêncio a todas as criaturas na libertação de cada uma. Então veja que o sábio, o espírito superior e o sábio tem que entender que nós não estamos falando de inteligência cognitiva. Nós estamos falando da sabedoria, como exemplo que eu citei. Jesus é alguém que tem a perfeição moral. Já chegou num grau que acompanha inteligência e moral. Então, esse é o sábio. Então, o espírito superior é aquele que também é o sábio, né? Então, ele conjuga a moral, a elevação moral e a elevação intelectual.
Então, é uma pessoa que na verdade, é um espírito que pode estar encarnado também, né? Mas é um espírito que vai estar sempre no estado de paz interior, uma paz de consciência. Ele sabe agir com sabedoria. Ele não tem dúvidas sobre o que ele deve fazer. Então, na pergunta se eu quero, se eu posso, se eu devo, ele faz o que ele deve fazer, que está de acordo com as leis divinas, aquilo que ele pode fazer e deve fazer, e o seu desejo é o desejo de cumprir. Isso é que é o mais bonito. O desejo do homem, do espírito superior, é o desejo de cumprir com as leis divinas. Não há interesses pessoais, há o desapego total, né? Então não há egoísmo, há o desapego desses interesses particulares. O que o espírito superior, né, o que já alcançou esse grau de desenvolvimento moral, intelectual, ele está em paz de consciência porque ele escolheu, ele deseja, ele quer e ele pode cumprir com as leis divinas. E ele assim o faz. Então, nós ainda nos debatemos com essas questões porque o nosso desejo não, muitas vezes, está em acordo com a vontade do Pai. A gente faz a oração, lembrando de novo da oração dominical, que a gente fala que seja feita a sua vontade, ou seja, que seja feita a vontade de Deus, mas em geral a gente está num petitório para que Deus faça a nossa vontade. Então são palavras muitas vezes vazias, porque nossa vontade é que Deus seja um servo a cumprir com os nossos desejos. Então a gente muitas vezes ameaça os outros, porque Deus vai te castigar. Onde está o meu poder para dizer que eu comando Deus, que eu digo para Deus o que Deus tem que fazer? Então já viu o nível que a gente se coloca em arrogância, de colocar-se acima de Deus, como se Deus fosse um servo a meu serviço, e ele, em meu nome, então eu que acuso, digo que Deus vai te castigar, Deus vai te punir, porque você não me agrada, você não faz o que eu quero. Então eu penso num castigo divino e não na justiça e misericórdia divinas, que é uma lei que está para todos. Então a gente precisa começar a perceber que essa dinâmica entre os nossos desejos e vontades, existe uma vontade maior que a do Pai. E que no dia que a gente conseguir conciliar a nossa vontade com a vontade do Pai, nós vamos ter paz de consciência. Ficamos nessas aflições, ficamos envoltos a sofrimentos e dores, a inúmeros padecimentos nessa vida, porque nós insistimos em realizar os nossos próprios desejos. A alma que ama sem exigências não maltrata a quem quer que seja. Então veja que a ação da violência, ela está relacionada à falta de amor. Eu não posso dizer que amo alguém se eu maltrato esse alguém. Não, isso é incompatível. Então, dizer eu te amo, mas... Então, se tem esse mais, vírgula aí, você tem que ser do jeito que eu quero para eu te amar. Se você não fizer do jeito que eu quero, eu vou brigar com você, eu vou gritar com você, eu vou pôr de castigo, eu vou te maltratar de alguma forma. Eu grito, eu exijo, eu não te compreendo, não te aceito, logo eu não te amo. O amor incondicional, que é o amor divino, é aquele que não tem limites. Ele ama porque ama. Ama
apesar dos problemas, apesar dos defeitos, apesar das imperfeições. E quando eu amo, apesar disso tudo, não quer dizer que eu aceito o erro do outro. Se a pessoa errou, ela tem direito à reparação, ao perdão, à reparação. O meu amor se expressa nesse sentido, né, de reconhecer o erro. Então, você errou, mas eu te compreendo, te perdoo. É assim que Jesus agiu conosco. Nós erramos sucessivamente com Jesus. Nós o humilhamos, o agredimos, violentamos até crucificá-lo. Então, quando nós todos estávamos, né, estamos ainda nessa jornada evolutiva, e nós podemos dizer que se estamos aqui hoje é porque nos faltou aprender e vivenciar a mensagem de Jesus lá atrás, com ele. Então, se nós não vivenciamos a mensagem, os ensinamentos de Jesus, hoje nós estamos sendo convocados a isso, a despertar a consciência para viver o Evangelho em nós, a fazer a nossa transformação, a nossa cirurgia. Por que é tão difícil? Porque Lancelin falou no início aqui dos textos que ia ser um trabalho muito difícil fazer essa cirurgia moral. Porque os nossos vícios estão tão entranhados em nós, como se fizessem parte de nós, que é preciso fazer literalmente uma cirurgia. É como se crescesse em nós um tumor que é preciso ir lá, extirpar, cortar, mas cresceu, está grudado, é como se tivesse que tirar uma parte de nós. Então dói reconhecer que nós temos em nós, crescendo em nós, a violência, essa brutalidade, o egoísmo, o orgulho, os ciúmes, a vaidade, que nós usamos de artifícios para enganar, ludibriar. Então isso tudo está tão entranhado que, como ele fala aqui, que a gente não percebe que tem esse pior dentro de nós. E a cirurgia é para ir cortar, mas eu só posso cortar aquilo que eu identifico que não faz parte mais de mim, e eu já começo a me libertar. Mas é doloroso, é um corte na carne. Então, a gente pode dizer assim, né, por analogia, um corte na carne, atinge ali a alma para ela se purificar. Então, a alma que ela ama, ela não se perturba, ela não se aflige, ela tem confiança em Deus. Conhece a evolução de cada coisa e de cada ser, respeitando os seus direitos e dando-lhes forças para cumprirem seus deveres. Então, a alma que ama, ela respeita. Ela reconhece os direitos de cada um de nós e respeita. E nos dá condições para cumprirmos com os nossos deveres. O escandaloso é aluno das trevas e veste a roupagem das sombras, de fácil identificação. Isso aqui é muito importante da gente pensar, porque estamos num momento em que o joio cresce com o trigo. E muitas vezes nós vamos ver que as pessoas que nutrem o ódio, que distorcem verdades e elas usam
de determinados artifícios, determinada linguagem, acusando os outros, tirando a responsabilidade de si mesmo. Como a gente viu aqui, ela tem o pior ali dentro dela, ela está nas trevas. Então começa a se apresentar o joio. Ela está com essa roupagem que ela vai ser identificada. Só que muitas pessoas não conseguem identificar porque estão fascinadas. Esse é um poder das trevas. Gerar o fascínio, a sedução. Então eu consigo colocar em torno de mim um grupo de pessoas, um grupo de espíritos que estão ali na mesma frequência, porque querem acreditar naquelas colocações. Querem acreditar que a violência é o caminho, querem acreditar que é a força, que é a imposição, que retirar os direitos querem acreditar que esse é um caminho possível. Caminho possível para onde? Para distante de Deus, para distante dos ensinamentos de Jesus, que nós já estamos há muitos séculos. Jesus é a representação do sábio, se é a representação do amor, a gente tem que pautar a nossa vida nele, em Jesus, e não nas pessoas falíveis. Olhar para Jesus é reconhecer que Jesus foi um homem pacífico, foi um homem que ele foi firme com o erro do outro, que ele apontava a hipocrisia, ainda assim distribuía a oportunidade do conhecimento. Então o hipócrita, ele podia ter oportunidade, ele tinha a oportunidade junto de Jesus de rever os seus conceitos. Ele tinha a oportunidade de despertar ali na presença dessa grande luz. Só que alguns escolheram a sombra, permanecer na sombra. Então, nós precisamos perceber, identificar onde que está a luz e onde que está as trevas. O ser de bem é educado e faz questão da autodisciplina em todos os seus atos. A gente sabe como identificar um homem de bem, a gente sabe como identificar um espírito que tem as boas intenções e trabalha para Jesus. Ele busca se corrigir. Ele assume a responsabilidade pelos seus atos. Ele serve no bem para todos. Procura a vida reta, sem agredir, o que ainda não salientaram virtudes, sem a algazarra da vaidade, sem a prepotência do orgulho. Quem deseja mostrar aos outros o que é, aquilo que está conquistando de bom, ainda não se cientificou das leis do comportamento, porque quem prega a própria conquista, na realidade, duvida dela. Isso é muito certo. Aquela pessoa que fica anunciando, olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo, olha só como eu sou bom nisso, é porque ela tem uma dúvida. É como se ela precisasse da autorização, do reconhecimento do outro para se reconhecer capaz. Então, mostra ali a questão da baixa autoestima, né? Dela não confiar em si mesma. Então, não, essa pessoa que fica anunciando, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, veja como eu sou bom, ela quer que se certifiquem ali. Ela quer se sentir apoiada, certificada. Né? Mostra a fragilidade que ela tem. Quem já alcançou a graça do perdão, basta viver perdoando,
sem pensar em anunciar isso. Porque a natureza se encarrega do reconhecimento e Deus sabe ler em silêncio o que cada um está fazendo na vida. Deus sabe. Em silêncio. Não precisa, né, de grandes demonstrações. Deus sabe o que se passa no íntimo de cada um de nós. E tudo que nós damos, vamos receber de volta, em retorno, a lei da ação e reação. A mentira que forjamos sobre nossas falsas virtudes nos deixa um salto de inquietação, frustrando o nosso comportamento. Jesus já dizia que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita. Veja que ele está dizendo que faça em silêncio aquilo que você julga que é bom, que é correto, é certo. Ninguém mais precisa ver. Nem a sua outra mão precisa saber. Né? O que a sua mão está operando, o que sua mão está trabalhando, o que ela está construindo, cabe a ela, né? Ou seja, faça você a sua parte, cumpra com seus deveres, né? Não precisa desse reconhecimento. Agora, nós tendemos a ficar anunciando porque queremos ser aquilo que não somos. Então, por isso que ele fala da mentira que forjamos sobre nossas falsas virtudes. Nós acabamos nos considerando pessoas virtuosas. Olha o quanto de caridade que eu já fiz, o quanto que eu já ajudei, o quanto que eu isso. Tem gente que fala até que já ajudou bastante, que agora não precisa mais. Eu já ajudei muito, já trabalhei muito, já fiz muita caridade. Agora eu vou cuidar de mim. Já ouvi isso, não foi uma vez, foram várias vezes. E isso é um grande equívoco, porque nós estamos aqui para trabalhar para Jesus, né? Para oferecer as nossas mãos em serviço, para sermos a mão de Deus na terra. E isso é enquanto nós estivermos aqui, até o último suspiro. Então, o que a gente deve entender é que algumas modalidades de trabalho podem não ser mais executadas. Eu não tenho mais condições, já estou doente, eu já estou idosa para ir para determinados lugares, mas eu posso fazer outras coisas e continuar no serviço incessante do bem. Fazer o trabalho do bem ali no limiar das nossas forças. Então, cuidado de se achar que atingiu um nível de perfeição ou que é luz. Eu já sou iluminado. Nós estamos numa jornada que precisamos da luz do outro, da luz divina, da luz de Jesus, porque senão vamos caminhar às cegas. A gente ainda não criou uma luz suficiente para brilhar e iluminar nosso caminho. Nós estamos aqui para isso. Então, vamos começar a praticar isso. É muito difícil, porque, em geral, a gente não consegue se perceber nesse processo. Então, a gente acha que tem virtudes que não tem. Então, como que eu vou perceber que eu não possuo tais virtudes? A gente pode começar no exercício de trabalhar em silêncio. Nas linhas da iniciação cristã, somente quem não compreende são os cegos e surdos de entendimento. Não violentes teu companheiro impondo a ele as tuas ideias. O exemplo é a escola suave, que modela a fraternidade de acordo com a criatura, e o silêncio agrada a todos, quando é aproveitado com amor. Então, o silêncio, né, coloca ali para falar as suas ações,
o seu amor. A agressividade nasce dos distúrbios dos sentimentos e da desarmonia do coração. Então, como ele falou no título, não violentos. A gente vai precisar perceber esse impulso em nós, ainda da agressividade, da raiva, da frustração. É normal que a gente sinta raiva. No nosso estágio evolutivo é uma emoção. Não é ruim, não é negativa, é uma emoção. A gente vai precisar identificar a raiva como uma energia de ruptura. Então, usar dessa energia para fazer os movimentos de ruptura. Lembrando que a lei divina, né, ela consiste aí também, uma delas, a lei da destruição. Então, por vezes é preciso destruir algo para que algo novo se construa. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso de fato é aquilo que Deus cria, não perece. É sempre renovado num processo de evolução. Evolução é mudança. Mudança. Progresso é ascender, mas evolução é um processo de mudança. Então, é preciso, às vezes, destruir para se refazer. É preciso o corpo morrer para renascer, para constituir outra oportunidade e assim seguir. Mas a agressividade, ou seja, sentimos raiva e no impulso, aquela tentação de usar da força física, usar do verbo para ferir, para machucar, para externalizar a nossa raiva, isso nós temos que conter, nós temos que disciplinar, nós temos que estancar para não usar da agressividade, da violência, violentando consciências, exigindo que o outro faça aquilo que eu quero, seja como eu quero, ou mesmo, né, impondo outras formas de violência, retirando das pessoas seus direitos, como a gente já falou, né, tirando delas condições de vida, de bem-estar. Ser benevolente e manso, cordial e prestativo, que vestirás a roupagem da paz, distribuída pelas leis de Deus que palpitam no coração do universo. As leis de Deus estão presentes em todo o universo. Então, é uma questão de conexão, de a gente começar a disciplinar e desenvolver o bem dentro de nós. A gente vai começar a tirar essa veste, né, que ele falou aqui, da roupagem das sombras, para começar a usar a roupagem da paz, a roupagem que vai nos iluminar. Então, façam uma boa reflexão, tenham todos muita paz e até o nosso próximo encontro.